especial, onde o Espírito Santo atraiu você e me atraiu para esse lugar. Essa agenda quem montou foi o Espírito Santo, para que você estivesse aqui. Talvez você nem viria, talvez de última hora você decidiu vir, alguém te convidou, ou deu na sua cabeça assim, hoje eu vou lá. Ou talvez você se planejou, não, eu quero estar lá, você se programou a semana inteira. Mas eu queria que você soubesse que foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. E hoje nós queremos ter uma tarde especial no meio desse louvor, dessa adoração. Enquanto a gente estiver aqui adorando ainda, eu quero falar algumas coisas com você. No meio das canções eu vou falar algumas coisas com você. E eu quero que você me dê a sua atenção. Uma vez, e isso está registrado lá em Atos 19, o Evangelho estava sendo pregado por toda parte. Muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes já tinham entregue suas vidas a Jesus. Muitos homens, muitas mulheres, era muita gente. E de repente o Evangelho ele estava sendo pregado. E Paulo chega numa cidade e ele descobre algo. Diz que aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, lá onde tinha a igreja para a qual Paulo escreveu a carta dos Efésios. Tinha uma igreja lá. E quando ele entrou ali, ele encontrou alguns dos discípulos e perguntou para eles assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você recebeu o Espírito Santo quando você creu? Paulo faz a pergunta para eles e aí eles respondem assim: nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. O Evangelho estava sendo pregado por toda parte e os caras disseram assim: nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Você sabia que a gente pode receber o Evangelho e nem ouvir falar do Espírito Santo? Você sabia que a gente pode ouvir as boas novas de salvação que a gente cantou agora aqui? Coisa incrível, ser do nosso amado Yeshua, Jesus ter nos livrado do inferno, da morte, Jesus ter destruído o pecado na nossa vida. Tudo isso é lindo e a gente pode ouvir tudo isso e nem sequer saber que existe o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu nessa igreja em Éfeso. Esses discípulos aqui nem sequer sabiam quem era o Espírito Santo. E aí Paulo perguntou assim para ele: mas qual foi o batismo que vocês foram batizados? Vocês foram batizados? Amanhã vai ter batismo nas águas aqui. Amanhã tem batismo nas águas de manhã. E ele perguntou: e qual batismo vocês foram batizados? Vocês só foram batizados nas águas? Vocês nem nas águas foram batizados? O que aconteceu? Paulo está perguntando. Eles falaram: nós fomos batizados nas águas. O batismo de João era o batismo de arrependimento. Era um testemunho público para dizer assim: eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero viver uma vida santa para Deus. Paulo olhou aquilo e falou: entendi. E ele falou assim: aquele batismo de João foi para arrependimento mesmo, porque o que João queria que o povo cresce naquele que viria depois dele. Quem iria vir depois de João Batista? Diga: Jesus. Bem alto: Jesus. Depois de João Batista ia vir aquele chamado Jesus. João Batista só estava preparando a chegada de Jesus. João Batista só estava ajeitando as coisas para Jesus chegar. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio compartilhar com a gente o reino de Deus. Jesus veio compartilhar as verdades do céu para a gente.
Jesus veio para dizer assim: olha, eu vou morrer no lugar de vocês, para perdoar os pecados de vocês. Eu vou cancelar toda a dívida na vida de vocês. Embora sendo adolescentes, vocês já são pecadores, mas se vocês crerem em mim, eu vou cancelar todos os pecados de vocês. Vocês creem em mim? Jesus pergunta nessa noite: você crê em mim? Se você crê em mim, eu cancelo os teus pecados. Se você crê em mim, eu cancelo a tua dívida. Se você crê em mim, eu te dou uma nova vida, eu te dou um novo nome, eu te dou uma identidade, eu faço de você alguém especial. Você não vai ser qualquer um na terra, você vai ser alguém especial, especial para mim. Deus diz: você vai ser meu filho, você vai ser minha filha, e isso é tudo que eu mais quero em você, que você seja meu filho e minha filha. E Jesus, Ele fez isso, gente. Jesus fez isso para você e para mim. É só você crer em Jesus, e tudo isso você recebe de graça. Você não precisa fazer nada, você recebe de graça. Mas tudo isso que Jesus fez, Ele fez para te jogar num novo estágio, numa nova fase de vida. E a nova fase, o novo estágio que Deus tem para você, chama-se Espírito Santo. Nós não fomos chamados para sermos adolescentes religiosos que bate o cartão numa igreja, que vem e faz sei lá o que. Não, não, não. Nós somos chamados para, como filhos e filhas de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Você está marcado para ser cheio e cheia do Espírito Santo. Você jovem, você adolescente, você que está aqui nessa tarde, você está marcado para ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, algo muda completamente na sua vida. E é isso que eu quero para você, que tudo na sua vida mude de verdade, dentro de você, começando dentro de você. Onde todas as informações de fora oprimem você, o Espírito Santo vai purificar os teus pensamentos, os teus sentimentos, Ele vai equilibrar, e você vai ter uma vida abundante, não mais pensando em morte, não mais pensando em desistir, não mais pensando: quem sou eu, para que eu existo? Não, você vai saber para que você existe, porque o Espírito Santo, a principal marca dele dentro de nós é que Ele nos dá uma identidade. Paulo perguntou: mas que batismo vocês receberam? E nós recebemos o de João, aquele de arrependimento, aquele que preparou o caminho para Jesus, para que nós crescêssemos em Jesus. E eu criei em Jesus, eu creio em Jesus. Quem aqui crê em Jesus, levanta a sua mão. Se você crê em Jesus, levanta a sua mão. Diga assim: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Diga alto: eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Diga assim: Jesus é o Filho de Deus. E eu creio no Filho de Deus. Eu creio no Filho de Deus. Eu creio em Jesus. Jesus é tudo para mim. Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o meio, Ele é tudo. Jesus, Jesus, eu creio e confio em Ti. É isso. E Paulo perguntou para eles: o que vocês creem? Nós cremos no batismo, nós somos batizados no batismo de João. Vocês fizeram bem, é isso mesmo. Vira para as pessoas do seu lado, diga assim: você fez bem crendo em Jesus. Vira para a pessoa do outro lado, fala: você fez bem crendo em Jesus. Fala aí: ei adolescente, você fez bem crendo em Jesus. Se você sabe o nome da pessoa, fala o nome dela, fala assim: fulano, fulana, você fez bem em crer em Jesus, você fez bem. Só que agora abre o olhão, olha bem assim para a pessoa e diz assim: mas tem mais, mas tem mais. Não é só isso, não parou aí numa confissão. Não é, a gente não para numa confissão de que crê em Jesus. A gente caminha numa nova vida com Jesus, através de alguém muito especial chamado Espírito Santo. Então Paulo, aqui ele fala o seguinte: eles, tendo ouvido, foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos,
o Espírito Santo veio sobre eles. Eles foram batizados em nome de Jesus, porque aqui eles tinham sido batizados para arrependimento. Paulo disse, João preparou o caminho para Jesus, agora sejam batizados em nome de Jesus. Então eles receberam a Jesus. Nesse momento eles receberam a Jesus, eles creram em Jesus. E Paulo disse, agora eu vou impor as minhas mãos sobre vocês, para que vocês recebam o Espírito Santo. Ouça bem, adolescente, ouça aqui. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto, ouça a palavra, e tanto falavam em línguas, como profetizavam. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Quando eles entenderam que eles precisavam se arrepender, receberam Jesus como Senhor das suas vidas, e se deixaram receber a imposição de mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, e tanto falavam em outras línguas, como profetizavam. Começavam a receber uma palavra de Deus para declarar, para liberar essa palavra sobre as pessoas. Sabe qual é a minha pergunta para você nessa tarde? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Hoje, agora? Você quer? Quem quer, levanta a mão. Legal. Quer ver? Quando Jesus subiu aos céus, ouça o que eu vou falar para vocês. Quando Jesus subiu aos céus, Jesus disse para os discípulos dele em Atos 1, versículo 4: não se afastem de Jerusalém. Ele pediu para eles ficarem reunidos num lugar, esperando que do alto eles fossem revestidos do poder. Ele falou assim: esperem num lugar, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Qual era a promessa? João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus falou para os amigos dele. No versículo 8 Jesus disse assim: vocês receberão poder. O que eu disse? Vocês receberão o quê? Fala bem alto, o quê? Poder. Sabe por que eu consigo levantar isso aqui? Porque eu tenho poder, eu tenho a capacidade de fazer isso. Eu tenho musculatura, ossos, nervos, tendões. Eu tenho estrutura física para fazer isso. Uma criança recém-nascida não consegue. A Carol consegue, vocês, a maioria aqui, todos conseguem levantar isso aqui. Por quê? Porque vocês têm esse poder. Agora, Jesus está dizendo para eles assim, quando vocês ficarem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Marcos 16 diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem uma coisa mortífera, se alguém quiser envenenar você, você não morre, e se você impuser as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por quê? Porque você recebeu poder para isso. Uau! Quando o Espírito Santo vem sobre você, quando Ele te batiza, você é revestido de poder. E então você pode curar enfermos, você vai curar os enfermos.
no poder do Espírito Santo, por causa do nome de Jesus em você. E as pessoas vão ser curadas. Você sabia disso? Os demônios vão embora. Quando você disser assim, perturbação que está na minha casa, vai embora, ela vai embora, porque o Espírito Santo te deu poder para fazer isso. Você está me ouvindo? Quem está me ouvindo, levanta a mão assim, ó. Quem quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Quem? Cara, isso é incrível. Quer ver? Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos do jeito que Jesus falou, fiquem reunidos no mesmo lugar. De repente, sabe onde eles estavam? Reunidos no mesmo lugar. Quem aqui quer ser batizado com o Espírito Santo? Então se reúna aqui na frente, no mesmo lugar comigo. Vem aqui para frente. Todos vocês que querem ser batizados no Espírito Santo, vem aqui para frente. Dá um pouquinho de distância só um do outro. Pode ocupar bem o canto ali. Jesus falou assim para eles: olha, eu quero que vocês se reúnam no mesmo lugar, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Eu vou continuar falando umas coisas aqui. Fique aqui, preste atenção no que eu vou te falar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Imagina aquele foguinho em cima da cabeça de todo mundo que veio e se reuniu no mesmo lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos eu disse? Quantos que eu disse? Não foram alguns, foram todos que quiseram, todos que se reuniram no mesmo lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? E eles começaram a falar em outras línguas. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Eles começaram a falar uma coisa diferente. Aconteceu um milagre naquele lugar. E é isso que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós. Nós temos a capacidade de falar em outras línguas. Mas Johnny, que língua é essa? É uma língua desconhecida para você e para mim, mas é uma língua que o teu espírito, ele se comunica com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus fala com você. Você está falando um mistério, uma coisa diferente. Uau, isso pode acontecer comigo? Ouça bem o que eu estou te falando. Isso vai acontecer com você. Isso não pode, isso vai acontecer. Olha só. Depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, um dia ele está num lugar, ele se levanta, ele começa a pregar. 3.000 pessoas se convertem no mesmo momento. E Pedro diz assim, quando perguntam para ele: o que nós vamos fazer agora? Ele disse assim: arrependam-se. Lembra que eu falei, em que batismo vocês foram batizados? De João. Qual era o batismo de João? Arrependimento. É onde eu reconheço, eu sou um pecador, preciso de Deus. Pedro disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Cada um de vocês confesse a Jesus como Senhor, seja batizado no corpo de Cristo. E aí ele diz: para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Se você se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo. Pergunta para mim assim: mas por que eu vou receber esse dom? Pergunta, por que eu vou receber esse dom? Ouça bem, porque a promessa é para vocês. É uma promessa de Deus para você e para mim. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Está falando da gente, isso é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Por que eu posso receber o Espírito Santo? Por quê?
Porque é uma. Deus é mentiroso? Se Ele prometer, Ele não vai cumprir? Ele vai ou não vai cumprir? Se é uma promessa de Deus, Ele vai ou não vai cumprir? Se Jesus disse, fique em Jerusalém até que o Espírito Santo venha, e se nós nos reunirmos no mesmo lugar e clamarmos, será que Ele não vai cumprir a promessa dEle? Vai ou não vai? Vai, porque Ele não mente. Uou. Aí Ele falou muitas outras coisas, e então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, e aquele dia aumentou 3.000 pessoas na igreja, numa pregação, todos cheios do Espírito Santo. Quer ver? Meu Deus. Aí Pedro e João foram para uma outra cidade chamada Samaria. Eu quero que você gere expectativa no seu coração. Pensa assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo, Jesus. Jesus, me batiza com o Espírito Santo hoje à tarde, Jesus. Me batiza, porque é a promessa. Eu vou receber poder, eu vou receber capacidade de testemunhar. Minha vida vai ser transformada. Me enche, Espírito Santo. Vai pensando nisso enquanto eu falo. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, mandaram Pedro e João para lá. Quando ali chegaram, oraram para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre aquelas pessoas. Elas também só tinham sido batizadas em nome de Jesus, elas só tinham aceitado a Jesus, ainda não eram cheios do Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. O que aconteceu com os outros quando receberam o Espírito Santo? Eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Quando eles receberam o Espírito Santo, algo mudou. Eles começaram a falar uma nova língua, alguns começaram a profetizar, alguma coisa aconteceu. E é isso que vai acontecer daqui a pouco, ou já na vida de alguns aqui, daqui a pouco na vida de todos. Se você quiser, isso vai acontecer. Quer ver? Pedro vai na casa de um homem que não fazia parte do povo de Deus, chamado Cornélio. E ele chega lá para falar de Jesus para eles. Ele não sabia que os caras já criam em Jesus, mas ele foi lá falar de Jesus para eles. Quando ele chegou lá, o texto diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho por meio de Jesus Cristo. Sabe quem Jesus é? O Senhor de todos. E vocês sabem que aconteceu em toda a Judeia, como Jesus andou pela Galileia, o batismo de João, que João pregou, todas essas coisas aconteceram, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e Jesus andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Enquanto Pedro falava sobre o que Jesus fez e como ele era cheio do Espírito Santo, esses caras desejavam isso, falaram: eu também quero isso para minha vida, eu também quero isso para minha vida, eu também quero ir por toda parte fazer o bem para as pessoas. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre eles, sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se. Sabe por quê? Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Meu Deus, meu Deus.
estamos reunidos no mesmo lugar, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero pedir aos líderes teens que estão aqui e líderes de jovens, todos que lideram um GV e podem agora, eu quero pedir que vocês vão de um em um, imponham as mãos e digam: recebam o Espírito Santo. De um em um. E você que vai receber o Espírito Santo agora, você pode falar em línguas, você pode profetizar, você vai receber poder, alguma coisa vai acontecer. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Nicole, seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, que desce, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo agora. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo agora. Receba o Espírito. Receba o Espírito. Você pode falar em línguas, porque o Espírito Santo te enche agora. Receba o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.
Seja cheio do Espírito Santo, filho. Mari, seja cheia do Espírito Santo, Mari. É o tempo de você profetizar. Seja cheia do Espírito Santo. Receba o dom do Espírito. Fale em novas línguas. Libere o dom que há em ti. E que andalabaxê que veremos. Seja cheia, seja cheia, seja cheia. Isa, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, filha. Seja cheia do Espírito Santo. Receba o dom do Espírito nessa tarde. Receba sobre a sua vida. Receba dons novos. Receba dons novos agora no Espírito. Receba da parte do Senhor agora, agora, agora. Vitória seja cheia do Espírito Santo. Vitória seja cheia do Espírito Santo. Receba agora o Espírito. Receba o Espírito agora. Receba o poder do alto. Receba a capacidade para falar em línguas. Receba a capacidade para profetizar, para curar os enfermos. Receba agora, em nome de Jesus. Seja cheia do Espírito. Você nunca mais vai ser a mesma. Eita, lava cheia, que dereboçou, e a mandaramassou. Que interesse, já elevou. Seja cheia. E palava cheia, daramassou, e andaramassou. Seja cheia do Espírito Santo, filha. Seja cheia do Espírito Santo, filha. E cantaramassere, em nome de Jesus, receba o dom do Espírito agora. Remalamassere, anaramas. Oh!
descendente de Davi.